Bem-vindos ao canal Relatos e Contos Sobrenaturais. Se inscrevam, ativem o sininho da notificação e deixem o like. Boa noite, me chamo João Carlos, tenho 62 anos e venho de uma vila no interior da Bahia. Esse fato ocorreu quando eu era bem pequeno. Próximo à nossa vila, haviam estradas que levavam a casas próximas, onde todo mundo se conhecia. E em uma dessas casas, havia se mudado uma velha senhora, que não conversava com ninguém. Ela era sempre quieta, na dela, quase nunca saía de casa. Ela dava muito medo. As crianças tinham medo de passar em frente à casa dela, pois falavam que ela era uma bruxa. Mas é o que parecia mesmo, pois raramente viam ela à luz do dia, só quando ela ia fazer compras, e mesmo assim era bem rápido. Numa tarde, eu e meu pai, o senhor Pedro, fomos visitar um amigo. Eles conversaram um bocado, até o amigo dele tocar no assunto que me fez ficar de orelha em pé. Então sentei perto do meu pai, para ouvir o que ele tinha a dizer. Seu Luiz começou a nos contar que há 2 noites atrás ele vem escutando algo passar correndo por essas estradas à noite. E que sempre que aquela coisa passa, dá para se ouvir gritos, murmúrios e gemidos vindo da estrada, acompanhado por aquela luz forte que clareava a casa dele. Ainda não tive coragem de olhar. Meu pai perguntou o que poderia ser essa coisa que está fazendo essa pantomima nas estradas. O velho Luiz disse não saber o que era, mas desconfiava ser uma borra de padre, conhecida por esse mundo afora por mula sem cabeça. Seu Luiz nos alertou a ficarmos atentos com a noite, pois nunca se sabe quando ou onde essa coisa vai aparecer. Meu pai ficou sério e agradeceu o aviso. Já se passavam das 5 horas da tarde. Meu pai se despediu de seu Luiz, que se despediu da gente e mandou termos cuidado, pois até chegarmos em nossa casa já estaria escuro. Então fomos. Perguntei ao meu pai se ele acreditava nisso. Ele respondeu que sim, pois seu Luiz não era de mentir. E se ele disse que ouviu, é porque é verdade. Já na estrada, estava escurecendo. Já se passava das 6h30. Foi quando ouvimos alguém vir caminhando na estrada. Como tínhamos ouvido a história de seu Luiz, resolvemos nos esconder e esperar quem quer que fosse passar. Não demorou muito e a pessoa passou, com passos apressados. Quando olhei, era a velha que todo mundo falava. Ninguém sabia o nome dela. Por isso, a chamávamos de velha bruxa. A velha passou apressada e nos arrepiamos inteiro. Meu pai ficou parado, olhando, e olhou para mim e disse: "Você fica aqui e me espera. Vou ver o que ela vai fazer, pois tenho uma desconfiança de que ela seja o tal monstro que assombra o seu Luiz todas as noites." Eu acenei com a cabeça concordando. Então meu pai foi atrás da velha. Um tempo depois, ele veio correndo e gritando para mim correr. E eu corri junto com ele. Eu já estava cansado, não aguentava mais correr. Foi então que meu pai me pegou no colo e correu comigo nos braços. Nunca vi meu pai tão desesperado. Chegando em casa, minha mãe ficou assustada, pois ele estava todo arranhado e sujo. Minha mãe esperou ele se recuperar da corrida. Então minha mãe perguntou o que havia acontecido e o que ele tinha feito para ficar naquele estado. Meu pai se sentou e começou a falar. Seu Luiz me contou uma história de uma coisa que anda assombrando ele à noite. Na volta para casa, escutamos passos e resolvemos nos esconder. Foi quando a velha bruxa passou. Então desconfiei dela, que ela poderia ser
o monstro que está assombrando seu Luiz. Resolvi seguir ela de longe. Eu escutava ela dizer coisas sem sentido. Foi quando ela entrou para dentro da mata. Eu fui atrás dela. Ela começou a tirar suas roupas e pôs num galho. E eu fiquei pensando, essa velha é louca. Mas não saí dali. Fiquei olhando aquela velha, que falava coisas sem sentido. Ela se deitou no chão e começou a rolar, de um lado para o outro, e a gemer de dor. Eu ouvia seus ossos se quebrando. Foi quando vi o corpo dela começar a mudar e dar a forma de um cavalo, bem grande. Comecei a ouvir gritos e murmúrios. Comecei a correr como louco. Corri ainda mais quando olhei para trás e vi aquela tocha de fogo saindo do pescoço daquela coisa. Saí quebrando o mato, sem olhar para onde ia. Mandei nosso filho correr. Quando eu vi que ele não aguentava mais correr, peguei ele no colo. Eu tenho certeza, aquilo que eu vi era uma mula sem cabeça. Não desejo a ninguém ver aquela coisa de perto. Essa imagem nunca vou tirar da minha cabeça. Descansamos e fomos deitar aquela noite. Quando ouvimos um galope vindo na estrada, a mula passou em frente à nossa casa e por todas as estradas, trazendo o seu terror a quem escuta e vê o seu fogo. Depois daquela noite, nunca mais voltamos a ver aquela coisa. E a velha estranha nunca mais foi vista. Acho que por saber que alguém tinha descoberto seu segredo. Cuidado, meus caros amigos. Se à noite ouvir gritos e lamentações, corra o mais rápido que puder. Ou se você é curioso, se esconda e veja o que lhe aguarda. Boa noite.